Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sexta-feira cheia de notícias do Vasco. Vasco anuncia parceria milionária aí. Vamos falar muito disso também. Vamos falar mais um jogador argentino que pode aparecer no Vasco, ser contratado. Esse está jogando futebol europeu. Também vamos falar aí do adversário do Vasco pela Copa Sul-Americana, que já saiu as datas de quando o Vasco irá enfrentar o Defensa e Justiça aí pela competição internacional. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se. É de graça, amigo. Se inscreve aí. Rumo a 120 mil inscritos. Falta muito pouquinho mesmo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão e ficar sempre informado. É importante você ativar o sininho e se inscrever aí no canal. Bom, pessoal, saiu aí as datas do confronto do Vasco pela Copa Sul-Americana contra o clube argentino Defensa e Justiça. O primeiro jogo será disputado na Argentina no dia 26 de novembro desse mês ainda, hein, pessoal? E o jogo de volta em São Januário, dia 3 de dezembro. O Vasco que vai enfrentar um adversário mais difícil, muito mais difícil do que foi o Caracas, o Defensa e Justiça, que é treinado pelo Crespo. Lembra do Crespo? Ex-atacante da seleção argentina, jogou no Milan, jogou na Inter de Milão, muito famoso aí. Ele gosta de jogar pra frente, meu amigo. Esse time vai pressionar demais o Vasco e o Sapinto vai ter que ser inteligente nessa partida se quiser trazer a classificação pro Vasco. E com certeza o Vasco vai ter muitos problemas se continuar jogando esse futebol aí apresentado nas últimas rodadas do Brasileiro e também no confronto contra o Caracas, porque o Vasco foi péssimo. Se o Caracas fosse um pouquinho melhor, teria eliminado o Vasco. O Vasco até o momento deu muita sorte na Sul-Americana, pegou um adversário fraquíssimo, Oriente Petroleiro e também o Caracas. E sempre classificando, jogando um péssimo futebol. Agora vai ser a hora da verdade, né? O Vasco vai pegar um time argentino, não é um time do primeiro escalão da Argentina, mas está impondo grandes dificuldades aí aos seus adversários e vem jogando muito bem, de acordo aí com várias informações. O Vasco provavelmente para esse jogo já com certeza deverá ter todos os seus reforços à disposição, né? O Gustavo Torres, atacante colombiano, também o Toco Felipe, né? Atacante africano que veio para o Vasco. O Germancano até lá estará já recuperado da lesão, possivelmente pode até entrar já no domingo contra o Palmeiras. Sem falar também do Léo Matos, que certamente estará inscrito aí nessa fase da Copa Sul-Americana e o Vasco poderá jogar com o time completinho. E só vai depender do Ricardo Sapinto em treinar essa equipe e fazer esse time jogar para se classificar para a próxima fase e principalmente, né, se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco tá ali balançando para não cair, meu amigo. Tá feia a coisa e a gente espera que o Vasco mude essa postura já no jogo contra o Palmeiras, como eu venho falando aqui nos vídeos. Na minha opinião, o Vasco não tem condições de vencer o Palmeiras jogando esse futebol ridículo aí apresentado nos últimos jogos. Pelo contrário, vai tomar a goleada como tomou do Atlético Mineiro, como tomou aí do Bahia. Nos últimos anos não consegue vencer o Palmeiras. E com certeza o Vasco vai ter muitas dificuldades aí nesses confrontos da próxima fase da Sul-Americana, mas a gente confia que o Ricardo Sapinto faça aí esse time voltar a jogar bola, né, cara? O Vasco não joga bola desde o início do Campeonato Brasileiro. Quanto tempo já tem isso? 2 meses já aproximadamente. Eu não vejo solução para esse time do Vasco. Caso o Ricardo Sapinto não consiga fazer esse time jogar, vai ser bem complicado. Se ele for demitido, meu amigo, o Vasco vai cair para a segunda divisão. Bom, pessoal, o Vasco fechou a parceria com a empresa Mercado Bitcoin. A empresa aí que trabalha com as moedas digitais. O Vasco teria recebido já 10 milhões de reais já nesse acordo. E segundo o Alexandre Campelo, esse valor recebido pelo Vasco será passado aí a credores e também aí para pagar salários atrasados e também outras dívidas do clube. O Vasco que precisava aí urgente de mais patrocínio, né? Já que estava aí precisando da grana da Copa do Brasil. O Vasco que contava com classificação em cima do Botafogo não conseguiu passar de fase e deixou de ganhar aí uma boa grana naquela época. E agora conseguiu esse patrocínio aí, um patrocínio interessante, já dando aí 10 milhões logo de cara pro Vasco aí quitar algumas dívidas. Isso é importante, que evita certas penhoras que pode acontecer no Vasco e outras coisas. Jogador querendo insatisfeito, jogador querendo colocar o clube na justiça. E muito bom aí essa parceria aí feita pelo Vasco. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa parceria aí entre o Vasco e o Mercado Bitcoin, que já rendeu essa grana e o Vasco vai utilizar para pagar aí salários atrasados e pessoas que o clube deve.
Bom, pessoal, agora a grande notícia do dia, né? O Vasco estaria interessado aí no atacante Maximiliano Louveira, do Olympiacos da Grécia, jogador de 21 anos, argentino, pode vir jogar no Vasco. O Vasco tem um interesse na contratação por empréstimo do jogador, mas o Olympiacos parece que está fazendo jogo duro para liberar ele. O jogador joga pelas pontas, tem aproximadamente 1,70 m, é bem pequeno, revelado no Rosário Central da Argentina. Ele provavelmente deve ter jogado junto aí com o Léo Gil, que também jogou no Rosário Central lá na Argentina, e seria aí um bom reforço, já que o Vasco precisa urgente de jogadores de lado de campo no ataque. E o pai do jogador está louco para que ele venha jogar no Vasco. Ele disse que o Vasco é muito maior, um time gigante, e com certeza o jogador faria sucesso aqui com a nossa camisa. O staff do atleta também segue pressionando o Olympiacos pela liberação do jogador, já que ele tem o desejo realmente de vir vestir a nossa camisa. Isso é bastante interessante. O Vasco precisa sim contratar jogadores de qualidade e principalmente que queiram vir vestir a nossa camisa. O jogador na atual temporada somente entrou em campo por 2 vezes aí com a camisa do Olympiacos. Na temporada passada ele realizou 29 jogos e marcou apenas 2 gols. Como eu disse, ele é jogador de lado de campo, tem poucos gols na carreira. Quando ele jogou no Rosário Central, ele somente marcou 3 gols aí de 2016 até 2019, pessoal. É um jogador que tem pouquíssimos gols, mas é muito rápido e habilidoso. Joga como meia, segundo atacante e atacante pela ponta esquerda de preferência. Posição ocupada atualmente aí pelo Thales Magno. E a gente fica aqui no aguardo se o Vasco vai conseguir contratar esse jogador. O Vasco que vai ter o problema aí do fechamento da janela, que se encerra no próximo dia 9 de novembro. E o Vasco tem até essa data para conseguir finalizar o processo aí da contratação do Louveira. E tomara que o jogador venha para o Vasco, porque ele parece ser um dos jogadores promissores do futebol argentino, apesar de ter ido precocemente pro futebol europeu. E isso acontece demais aqui no Brasil, né? Jogador dá 2 passos aqui e já tem milhões e milhões de times estrangeiros interessados no jogador. Isso não acontece diferentemente lá na Argentina. O jogador foi precocemente para a Europa e é pouco utilizado lá no Olympiacos e pode vir aí parar no nosso time, e torcemos para que ele tenha sucesso, jogador jovem, e tomara que ele seja melhor que o Vinícius, caso seja contratado. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do Maximiliano Louveira, jogador argentino de 21 anos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer demais. Também comentem sobre o que você espera desse confronto da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. O Vasco vai ter um problemão, mas a gente confia que esse time volte a jogar bola e com os reforços aí contratados ajudem o Vasco a se classificar e sair do buraco no Campeonato Brasileiro. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.